Salve, salve, minha galera. Muito boa tarde, quase boa noite para todo mundo. Estamos começando aqui o nosso congresso online do Notícias Concursos, uma iniciativa espetacular da página e que eu fico extremamente feliz em ter sido convidado para estar conversando com vocês sobre esse tema. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Levi Moscovitz, sou advogado criminalista, especialista em ciências criminais, sou professor credenciado da Academia de Polícia Militar do Estado da Bahia, trabalho com concursos públicos há quase 8 anos e eu quero trazer um pouco das expectativas e das observações vinculadas ao pacote anticrime. Embora aqui eu só tenha a pretensão de trabalhar com vocês a parte penal, fatalmente uma coisa ou outra da parte processual penal eu vou estar trabalhando também. Então você que está chegando agora vai dando seu boa tarde ou boa noite, vai dizendo de onde você é. O objetivo aqui é que a gente sempre esteja em sintonia, porque de um jeito ou de outro a gente vai estar batendo esse papo, tá, galera? Meu objetivo é que sejamos o máximo intuitivos e interativos um com o outro para que a gente consiga trabalhar muito bem nesse primeiro dia de congresso. Beleza, galera? Bacana, Teófilo Otoni, Minas Gerais, já vi Fortaleza aí também, porra, massa, galera, todo mundo reunido. Manaus, coisa maravilhosa, uma boa tarde para todos e todas que estão aí chegando. E, gente, o tema de hoje é um tema, assim, espetacular, por duas grandes razões, tá? A primeira grande razão é que se trata da maior reforma que o Código Penal, o Código de Processo Penal e a legislação extravagante sofreu nos últimos 20 anos, tá? Então, não obstante isso ser um grandíssimo motivo para a gente trabalhar com o pacote anticrime, já que estamos falando com viés também de concurso público, observe você que ainda não sabemos como isso vai nos ser cobrado. Até porque, galera, os editais que ainda tivemos prova no começo do ano foram editais que foram lançados antes da própria publicação do pacote anticrime, galera. Pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019. Pô, galera, show de bola, muita gente aí, velho. Recife, Conceição de Jacuípe, Paramirim, Pernambuco, Santa Catarina, Tocantins, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Patos, na Paraíba, Santarém, Nova Iguaçu, São Paulo, capital, Belo Horizonte, Londrina. Porra, galera, show de bola, todo mundo aqui comigo, tá? Brasília, show também, show também. E assim, gente, dando um boa tarde muito especial à doutora Suzana Andrade, que estará com vocês aqui também nesse congresso, uma administrativista de primeira e vai estar batendo esse papo também com vocês. Mas vamos lá, galera. Antes de mais nada, começando o nosso bate-papo, observe você que todo mundo fala sobre as alterações do pacote anticrime, mas o que eu vejo pouco se discutir é no que diz respeito à sua aplicação prática, à sua aplicabilidade de normas. Onde é que eu tô querendo chegar, gente? Não basta que nós fiquemos aqui debatendo sobre as normas que entraram em vigor sem efetivamente compreendermos em quais processos e como essas normas podem ser aplicadas na prática. Essa é uma relação muitíssimo importante que precisamos passar de uma vez por todas, porque o que eu vejo muito, principalmente em fóruns de concurseiros, são pessoas tentando memorizar as disposições em si, mas não conseguem compreender como é que vai ser cobrado isso em prova. E o examinador vem de lá, traz uma disposição para você no que diz respeito à aplicação das regras trazidas pelo pacote anticrime e você trava. Porque você diz para mim o seguinte, Levi, eu sei que o pacote anticrime me trouxe a regra vinculada ao tempo máximo de cumprimento de pena. Agora, em qual processo ela pode ser aplicada? Em quais circunstâncias pode ser aplicada? E se o dia do crime foi o dia que entra em vigor o pacote anticrime? Então, é a partir daí, galera, que a gente começa a bater um certo papo, tá? Gente, antes de mais nada, a gente precisa compreender noções básicas vinculadas à lei penal no tempo e à lei processual penal no tempo, tá? No que diz respeito à lei penal no tempo, o conteúdo ele é muito mais tranquilo. Por quê? Porque se você já estudou um pouquinho de nada de direito penal,
você já aprendeu que no direito penal vigora exatamente o princípio do tempus regi actum, vinculando a chamada teoria da atividade. Isso aí você já ouviu falar milhões de vezes, né? Aquela teoria da atividade que está lá no artigo 4º do Código Penal. Ok, beleza, você vai virar para mim. Levi, eu entendo, tá? Que diante do tempus regi actum, uma determinada legislação só pode ser aplicada se ela estava vigorando minimamente ao tempo da ação ou da omissão. Ok, perfeito, isso aí tá tranquilo. Então você vai virar para mim e vai dizer o seguinte: Levi, eu concluo no sentido de que eu só posso aplicar as disposições vinculadas ao pacote anticrime se essas disposições forem benéficas ao agente. Ok, isso é uma regra interessante. Então, galera, no que diz respeito à lei penal no tempo, nós não temos muita dúvida. As regras do pacote anticrime só poderão ser praticadas aos processos em curso no que tange às suas disposições mais benéficas. Acabou. Beleza. Segura. O grande X da questão, gente, diz respeito à chamada lei processual penal. Porque a lei processual penal no tempo, galera, na ótica do artigo 2º do CPP, deixa bem claro para nós que ali vigora o princípio da vigência imediata. Ou seja, no que diz respeito às alterações processuais penais, o regramento é que deve ser aplicado todo e qualquer regramento processual penal do pacote anticrime, independentemente de ser benéfico ou maléfico aos processos em curso. Sim. Ou seja, gente, excetuando aquelas disposições que foram suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal, entre elas a do juiz de garantias, e todo mundo ouviu falar sobre isso, excetuando essas disposições, fica muito claro que é possível que as alterações processuais penais sejam aplicadas aos processos em curso, independentemente de ser benéfico ou maléfica a alteração. Beleza, isso aí a gente segura. Diante disso, galera, diante que a gente já sabe do que pode e do que não pode ser aplicado, é a partir daí que a gente começa a trabalhar com as disposições em si do pacote anticrime, tá? Principalmente no que diz respeito às nuances penais, porque o nosso objetivo é exatamente esse, trabalhar tão somente com as nuances penais do pacote anticrime. Aqui eu não quero me estender sobre as nuances processuais penais. Belezinha, gente? Tranquilo. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, gente, uma crítica que precisa ser feita, é a seguinte. Observe você que o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, nada mais é do que uma legislação que ela entra em vigor no país manifestando aquilo que a doutrina chama de direito penal de emergência. Observe bem que o pacote anticrime é uma nítida manifestação nesse sentido, trazendo um viés simbólico de combate à criminalidade. Só que o que as pessoas precisam compreender acima de tudo é que a grandíssima maioria das alterações trazidas no pacote anticrime são alterações que na realidade se demonstram maléficas do ponto de vista penal. E se por um acaso estamos diante de uma lei nova que se consubstancia em uma coisa maléfica, sabemos que essa lei nova ela não tem um viés de retroagir. Pronto, acabou. Então, gente, essa é a primeira grande crítica que se faz, não obstante todos os elementos que nós vamos trabalhar aqui. Belezinha? Então, galera, vamos nessa, vamos trabalhar. Você que por um acaso quiser anotar alguma coisa, é interessante porque aqui eu pretendo exatamente fazer a pontuação exigida e em cima de tudo, galera, e em cima de tudo, trabalhar em cima das críticas que porventura a doutrina faz e que merecem ser ditas. Belezinha, gente? Vamos lá, vamos trabalhar. Galera, diante da linha de raciocínio, a primeira coisa que a gente precisa chamar logo, no que diz respeito ao pacote anticrime na linha, diz respeito ao acréscimo do parágrafo único do artigo 25 do Código Penal. Observe bem, gente, que esse parágrafo único vai trazer para nós algo que a doutrina já debate, há muito tempo. Observe que o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal nada mais trouxe do que um caso concreto, cabível naquilo que se chama de
legítima defesa de terceiro. O artigo 25 do Código Penal deixa bem claro para nós: aquele que repele injusta agressão atual e iminente, usando moderadamente dos meios necessários, estará agindo em legítima defesa, que você sabe que é um excludente de ilicitude. Agora observe, galera, que esse parágrafo único vai trazer para nós a hipótese em que o agente de segurança pública, que porventura atinge determinado suspeito que mantém uma vítima como seu refém, como sua refém, estaria ali abarcado igualmente pela legítima defesa. Mas observe, o que é que você aprendeu? Se você estudou Penal 1 ou Penal 2 na faculdade, foi exatamente isso que você aprendeu. Ora, se eu estou diante de um determinado agente que repele injusta agressão, não por ele sofrida, mas sofrida por terceiro, estamos diante daquilo que se chama de legítima defesa de terceiro. Então a legislação, na realidade, só veio dar um acréscimo de algo que já era pacífico, reconhecido tanto pela doutrina como pela jurisprudência. Portanto, galera, esse parágrafo único manifestou-se em nítida proposição populista do legislativo brasileiro. É lógico. Observe que, nesse sentido, essa decisão, né, esse parágrafo único, ele abarca uma determinada categoria profissional. É simples. Observe. Eu vou ler para vocês. Considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública. Por que eu estou trabalhando com isso, galera? Eu estou trabalhando com a ideia de que você precisa compreender o caráter populista. Tá errado não, tá certíssimo, corretíssimo. Comemorei? Comemorei. Mas do ponto de vista acadêmico, observe que nada mais é do que uma repetição daquilo que a doutrina já trabalha. Tá? Arthur, tô trabalhando aí agora com as nuances penais do pacote anticrime. Beleza? E as devidas críticas e aquele bate-papo que a gente precisa fazer. Tá certo? Mas, então, primeira alteração trazida pelo pacote anticrime nada mais é do que a tipificação da legítima defesa de terceiro, ou seja, previsão normativa expressa da legítima defesa de terceiro no que tange aos agentes de segurança pública. Belezinha? Então, galera, sobre isso a gente não tem lá muita dor de cabeça, né? Não tem lá muita dor de cabeça, até porque trata-se de uma alteração já conhecida por nós, tá? A segunda alteração, galera, que eu preciso bater um papo com vocês, diz respeito à execução da pena de multa. Galera, aquela pena de multa lá que a gente aprende, principalmente quando trabalhamos com teoria da pena na faculdade. Sim, aquela sanção penal autônoma, vinculada ao binômio dias-multa, aquilo que a gente aprende, beleza, beleza. Qual era a grande celeuma? Gente, a antiga redação do artigo 51 do Código Penal deixava margem no que diz respeito à titularidade da execução da pena de multa. Porque todo mundo dizia, beleza, meu velho, todo mundo sabe que a pena de multa existe, sabemos que se por um acaso ela não é cumprida, não se aplicará uma pena privativa de liberdade e se tratará de, na realidade, uma dívida de valor. Isso aí é o que a gente aprendeu, já que se trata de uma legislação que vem desde 96. Ok, beleza. A gente já sabe que a pena de multa tem que ser cumprida. A gente já sabe que se ela não for cumprida, não irá se converter numa pena privativa de liberdade, mas sim dívida de valor. Agora, vem cá, quem é que executa isso? Aí começa a grande brincadeira. Na época, o STJ publicou a súmula 1521. A súmula 1521 trazia essa titularidade, essa súmula 1521 trazia a titularidade à Procuradoria da Fazenda, a PFN. Ou seja, em que pese se tratar de uma sanção imposta dentro de um processo penal, o STJ achou por bem conferir a legitimidade da execução da pena de multa à Procuradoria da Fazenda Nacional, já que possuía, né, um caráter fiscal. Beleza, tranquilo. Essa foi a posição, gente, que foi adotada até o pacote anticrime, ou seja, a segunda alteração que a gente trabalha dentro do pacote anticrime é a alteração da titularidade da execução da pena de multa, tá? Então, dentro dessa linha de raciocínio, galera, o novo artigo 51 deixa bem claro que essa
pena de multa, caso não adimplida pelo condenado, será executada no próprio juízo de execução penal e não mais numa vara de execuções penais ou numa vara de fazenda pública como era. Então, gente, a partir dessa linha de raciocínio, nós temos que caberá ao membro do Ministério Público propor a execução da pena de multa, não mais a um membro da Procuradoria da Fazenda Nacional, tá? E caberá a competência ao juiz de execuções penais para apurar esse inadimplemento da pena de multa. Portanto, gente, a segunda alteração, além de alterar formalmente o artigo 51 do Código Penal, fez com que a súmula 521 do STJ restasse superada. Portanto, gente, o entendimento é que a súmula 521 do STJ restou superada em razão do pacote anticrime haver alterado o artigo 51 e ter conferido a competência para apuração do inadimplemento da pena de multa ao juízo de execuções penais. Beleza? Sem maiores delongas, toma aí a segunda alteração. Ponto. Levi, tem alguma dificuldade de ser trazido em prova de concurso? Na realidade não, gente. Parta do seguinte princípio. A regra é que as bancas cobrem dos candidatos todo e qualquer tipo de divergência, celeuma e precedente. A tendência é essa. Ou seja, em algum momento em que existe uma divergência e tal divergência é pacificada por algum entendimento doutrinário ou jurisprudencial, tem-se que aquele entendimento vai ser cobrado para você. E um grande exemplo disso era a súmula 521, que restou superada, beleza? Mandar um grande abraço à professora Aline Passos, que tá aí, galera, também trabalhará com vocês dentro desse nosso congresso com a disciplina Direito Civil. Direito Civil não, Civil, quase que não sai. Um grande abraço para você. Então, gente, essa é a segunda alteração. Vamos para a terceira alteração? A terceira alteração, gente, assim, praticamente é uma alteração que, assim, mais uma vez, representa para nós um direito penal de emergência. Vou tentar fazer uma análise um pouco mais ampla disso. Observe, galera, que o artigo 75 do Código Penal foi alterado. Observe que o artigo 75 do Código Penal foi alterado de modo a se ampliar o tempo máximo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos. Tá? Então, observe que esse artigo 75 foi alterado nesse sentido. Tá? Partindo dessa linha de raciocínio, você vai me dizer, Levi, é fácil. O tempo máximo de cumprimento de pena antes do pacote anticrime eram 30 anos e agora vão ser 40 anos. Eu já entendi, né, que por mais que o somatório das penas ultrapasse o limite de 40 anos, o indivíduo estará limitado a 40 anos. Tá certo? Tá muito certo, né? Mas assim, gente, se esse tópico do direito penal fosse matemática, era a mesma coisa de um cara numa prova lhe cobrar o que é 2 mais 2, quanto é 2 mais 2, né? E não é o caso. Galera, observe bem que esse aumento do patamar máximo de pena de 30 para 40 anos, no que diz respeito à teoria geral da pena, diz respeito, galera, a uma análise, observe, diz respeito a uma análise preventiva, observe, preventiva geral negativa da pena. Sim, galera, pois é. Aí você vira e diz pra mim, rapaz, se isso cai na minha prova eu não sabia o que marcar, porque o examinador poderia colocar pra você. A alteração do artigo 75 do Código Penal, que majorou a pena o tempo máximo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos, é uma manifestação típica do caráter preventivo geral negativo da pena. Porra, o cara trava. E agora, velho? Observe, galera, que quando se fala em caráter preventivo geral, diz respeito à mensagem que o legislador quer transmitir. Preventivo geral, ele quis dizer uma mensagem que ele quer transmitir à sociedade, ponto. Quando ele fala numa alteração que tem o caráter de prevenção geral positiva, diz respeito a tão somente uma alteração em que ele busca ratificar o conteúdo da lei.
Só que quando falamos na prevenção geral negativa, ele quer dizer basicamente a cada membro da sociedade o que pode acontecer com ele se ele pratica um crime. Então essa alteração é nítida manifestação do caráter preventivo geral negativo. Por quê? Porque a partir do momento em que ele majora o tempo máximo de cumprimento de pena, ele quer dizer para você o seguinte: filho, a depender do crime que você pratique, você pode ficar até 40 anos preso. Ou seja, o objetivo da prevenção geral negativa, gente, é desestimular a prática criminosa. E esse aqui é um belo exemplo disso. Portanto, galera, observe que numa coisa bem pequena nós podemos ter uma coisa gigantesca. Então, essa alteração do pacote anticrime diz respeito à manifestação típica da prevenção geral negativa da pena, no sentido de demonstrar à sociedade o quão dolorosa é a resposta do Estado em caso de prática de infração penal. Pronto, já anota isso daí e é um negócio que você não pode esquecer. Outra coisa, viu, gente? Vocês já estão percebendo, eu sou baiano, sou de Salvador, esse sotaque da gente é o sotaque que vai mesmo, certo? E é aquele negócio, a gente tem que estar sempre mostrando a você, naquele nosso bate-papo, porque, galera, apesar de estarmos nesse período de pandemia, de quarentena, a gente não pode perder esse viés lúdico didático do nosso bate-papo, tá? Então eu quero que vocês levem isso como bate-papo que lhe agreguem conteúdo, tá? Imagina uma aula maçante, eu tá falando aqui, vai ficar um negócio sem graça, né? Nem eu gosto disso. Então beleza, galera. Isso aí é que eu tô trazendo para você passo a passo, para que você consiga compreender na manha quais são as nuances penais. Beleza? E galera, o que acontece? A próxima alteração que eu quero trazer para vocês é a alteração vinculada ao livramento condicional. Gente, trata-se de uma alteração importantíssima, observe, trata-se de uma alteração importantíssima, até porque traz um conteúdo novo no que diz respeito ao livramento condicional. Gente, vamos lá. Todas as vezes que vocês pensarem em livramento condicional, obviamente vocês têm que pensar no artigo 83 do Código Penal. Claro, vocês vão ver lá, aquele indivíduo que tiver uma pena privativa de liberdade aplicada de patamar igual ou superior a 2 anos, desde que cumprido alguns requisitos, fará jus ao chamado livramento condicional. Pronto, então a ideia de livramento condicional é aquilo que você escuta em qualquer série, em qualquer filme norte-americano, já viu? Né? Normalmente você tem duas pessoas que estão praticando crimes, né? E aí um vira pro outro e diz assim: rapaz, você é maluco, eu tô incondicional. E todo mundo já ouviu isso. Eu tô incondicional, não posso fazer isso. Todo mundo já ouviu esse negócio. Então, galera, a ideia de condicional é a mesma daqui, velho. É a mesma do Código Penal. Meu velho, é o seguinte: livramento condicional é um benefício que eu vou conceder ao indivíduo que já cumpriu um determinado patamar de pena. E desde que ele tenha cumprido esse patamar de pena, eu vou automaticamente conceder a ele o reingresso na sociedade. Beleza? Sem maiores delongas, a gente não briga. Certo. Mas, galera, dentre os maiores não, a maior alteração que a gente precisa conversar é a inclusão, galera, de mais um requisito para que seja concedido o livramento condicional. Observe bem, gente, e nesse sentido eu gosto da literalidade da lei. Para trazer para vocês, tá? O que é que existia antes? Assim, basicamente, o que é que existia antes? Dentre outros requisitos, aqui eu vou ler a literalidade para vocês, tá? Dentre outros requisitos, exige-se comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Estamos diante, galera, daquilo que se chama de requisito subjetivo. Porque os requisitos objetivos dizem respeito tão somente ao patamar de pena que deve ser cumprido. Então, assim, sem maiores delongas, o artigo 83 diz, velho, você vai ter que cumprir 1/3 se você não é reincidente em crime doloso. Você vai ter que cumprir mais da metade se você for reincidente, 2/3 se você estiver diante de crime hediondo equiparado, desde que você não seja reincidente específico. Isso aí você já sabe. Foi o que o pacote anticrime fez, eu vou trazer mais um requisito. Ou seja, além de ter cumprido, olha o que eu vou lhe dizer agora, além de ter cumprido um determinado patamar de pena,
além de você demonstrar um bom comportamento durante a execução da pena, observe que a execução da pena leva em consideração a todo o seu período, além de você demonstrar aptidão para sobreviver licitamente e bom desempenho no trabalho, pacote anticrime acrescenta: você não pode ter cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, ou seja, você não pode ter praticado falta grave na forma do artigo 50 da Lei de Execuções Penais pelo período de 12 meses antes do seu pedido. Assim, uma coisa muito simples. Levi, o que é falta grave? Galera, a falta grave vai estar lá trazida no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, é trazida para nós em rol exaustivo, ou seja, em rol taxativo, de modo que vai trazer para nós determinadas punições que são tidas por gravíssimas por parte do legislador, e determinadas condutas que são praticadas pelo preso, seja ele condenado ou provisório, submetido aos ditames da Lei de Execuções Penais. Fechado. O que esse requisito novo quer dizer para você? Quer dizer o seguinte: filho, não adianta você ter cumprido o seu terço de pena sendo você primário, ou metade da pena sendo você reincidente, se dentro do período anterior a 12 meses você praticou uma falta grave. Aí, galera, surgem as interpretações que precisaremos aguardar os tribunais. Por quê? Levi, praticar falta grave é somente a realização da conduta, ou prática de falta grave deve ser o entendimento vinculado ao trânsito em julgado do PAD que reconhece a falta grave? Porque falta grave, galera, exige PAD, tá? O STJ, inclusive, tem súmula nesse sentido. Não é simplesmente olhar para a pessoa e dizer: porra, falta grave, e ali você vai ter uma punição. Pera aí, velho. Lembre-se que dentro da Lei de Execuções Penais nós vamos ter um processo administrativo disciplinar. Vamos ter um PAD bonitinho. Então, dentro desse PAD é que ali fica configurada a falta grave. Então, a primeira interpretação que a gente não sabe, a gente precisa da decisão dos tribunais. Vem cá, Levi. A prática de falta grave nos últimos 12 meses diz respeito a tão somente a prática ou diz respeito ao trânsito julgado do PAD, cujo reconhecimento da falta grave ali foi inserido? Precisamos esperar. Primeira celeuma. Segunda celeuma, gente. Rapaz, observe bem. O STJ, na súmula 441, deixa bem claro que a prática de falta grave não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional. Aí você diz: Levi, deu bug. Claro que deu bug. Óbvio que deu bug. Porque é o seguinte, galera. Antes da falta grave ser exigida como requisito, tal qual acabamos de ver com a alteração do pacote anticrime, dizia-se que o indivíduo que tivesse no período, ou seja, na necessidade de chegar àquele 1/3 da pena, na necessidade de chegar naquela metade da pena de se reincidente, se ele tivesse dentro deste cômputo, galera, e ele praticasse uma falta grave, essa falta grave não seria fundamento para negar o livramento condicional ao cara. Ou seja, nós não tínhamos ali a interrupção do prazo. Lembre-se, galera, de distinção básica entre interrupção e suspensão. Interrupção zera, suspensão para de contar e conta depois. Então, quando eu falo que na súmula 441 a prática de falta grave não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional, significa dizer que o prazo continua correndo do mesmo jeito. Aí, velho, vem um pacote anticrime e acrescenta a zorra da prática de falta grave como um dos requisitos que impedem o livramento condicional. Só que observe, presta atenção, gente, presta atenção mesmo. Observe que o legislador ele é bem específico em dizer que não pode haver falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido. Beleza? Beleza. Levi, o pacote anticrime, então, fez com que a súmula 441 do STJ restasse superada? Não tá nada de superada. Porque, gente, observe, digamos que eu tenha cumprido um determinado crime e fui condenado, beleza? Eu sou ruim de conta, gente. Aliás, a gente do direito é ruim de conta, né? Então não vou fazer conta, é só pra você imaginar mesmo, tá? Porque se eu fizer conta aqui eu vou errar, eu sei disso. Eu sou de humanas, né? Todo mundo sabe, a gente de humanas é assim. Então, galera, eu fui condenado por um determinado crime. Estou cumprindo a minha pena. Presta atenção, estou cumprindo a minha pena. Em um determinado momento, eu pratico uma falta grave. Essa falta grave vai zerar o meu prazo para a concessão de livramento condicional? Não.
Mas observe, se eu fizer o pedido de livramento condicional dentro do período de 1 ano dessa falta grave, eu terei o benefício concedido? Jamais. Mas se eu fizesse pedido de livramento condicional 20 meses depois dessa falta grave, essa falta grave vai me prejudicar no livramento condicional? Não vai. É esse o raciocínio que você tem que fazer. Se a falta grave foi praticada em 12 meses anteriores ao livramento condicional, pedido de livramento condicional, você se fudeu. Perdoe o termo, tá? Mas, se for praticado depois, acabou, galera. A gente não vai discutir mais e você terá o seu direito. Portanto, o que é que eu preciso chamar a atenção, gente? Alteração no artigo 83 do Código Penal. Alteração do artigo 83 do Código Penal vinculado ao livramento condicional não restou superada a súmula 441 do STJ. Ericério de Guanambi, Bahia. Rapaz, se eu lhe disser que meu irmão é de Guanambi, rapaz. Meu irmão é de Guanambi também. Então, show de bola aí. Um grande abraço pra Guanambi. Tá? Um abraço também a todo mundo da UniFG. Quando eu vou aí, eu sou sempre muito bem recebido. Beleza? Galera, dando continuidade, velho, a gente precisa chamar a atenção à alteração trazida pelo artigo 91A do Código Penal. Aí é a introdução de um artigo novo. Observe que nós não alteramos absolutamente nada, tá? Nós estamos aqui trabalhando com um artigo novo. O legislador bolou um artigo novo e colocou aqui pra gente, e é isso que a gente precisa trabalhar, tá? Esse artigo novo, galera, vai tão somente criar regras novas para perdas de bens de condenado. Então, observe que o artigo 91A, ele tem tão somente a finalidade de trazer essas regras, tá? Observe, gente, que aqui eu vou trabalhar com a literalidade da lei para que a gente consiga compreender o passo a passo, tá? Observe. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes. Pronto, segura aí. Vamos por parte? Primeira coisa. Não façam a interpretação equivocada de acreditar que a perda dos bens só será decretada se a pena aplicada for superior a 6 anos. Eu não disse isso. Eu disse que haverá perda de bens se, observe, eu disse que haverá perda de bens se o crime pelo qual o indivíduo esteja respondendo tem uma pena máxima superior a 6 anos. Então assim, perdão, um exemplo simples. Roubo, pena 4 a 10. O indivíduo teve a pena aplicada de 4. Ele pode ter a pena de bens vinculada ao artigo 91A? Pode. Por quê? Porque a pena máxima do crime dele suplanta 6 anos. Então é essa linha de raciocínio que você tem que fazer. Então a perda de bens trazidas pelo pacote anticrime não está vinculada à pena aplicada, mas sim à pena em abstrato. Aquela pena que consta no artigo. Beleza? Primeiro tópico para você. Segundo tópico. Galera, observe que eu me refiro à perda de bens que se materializem como produto ou proveito do crime. Levita indiferença? Claro, velho, óbvio. Até porque produto é produto, proveito é proveito. Bahia é Bahia, vitória é vitória. Pronto, não tem coisa igual. Então, galera, observe que produto do crime entenda pelos instrumentos típicos do crime. Então, quando eu falo produto do crime, eu me refiro àquilo que o indivíduo se utiliza como meio ou fim da prática delituosa. Então eu posso me referir, por exemplo, que uma arma de fogo é um produto do crime. Droga é produto do crime, claro. Proveito, meu velho, é aquilo que você compra com a sua vantagem econômica. Claro, meu velho. Você tem uma pessoa, galera, que respondeu por determinado fato criminoso e quando vai se observar o que o sujeito tinha de patrimônio lícito e de patrimônio ilícito, estamos diante de um cara que tinha uma carteira assinada ganhando salário mínimo e tem 2 lanchas. Como é isso, velho? Isso é proveito. Então, proveito é exatamente aquilo que você tem que decorre da sua atividade criminosa. Beleza, beleza, tá? Aí você fez a pergunta do milhão. Depois eu respondo. Então, galera, a partir disso é a nossa primeira análise. Então, a perda dos bens será decretada na forma do novo artigo 91A do Código Penal, se nós tivermos uma pena máxima em abstrato superior a 6 anos e não uma pena aplicada.
Ponto. Segura aí. A partir dessa linha de raciocínio, galera, observe que você, na condição de condenado, eu na condição de condenado, vamos perder os bens, observe, vamos perder os bens vinculados à diferença entre nosso patrimônio lícito e nosso patrimônio ilícito. Ponto. É isso aí que vocês têm que colocar na cabeça. A grande novidade, galera, é que quem deve fazer esse cálculo, ou seja, quem deve apontar isso expressamente na denúncia é o Ministério Público. Observe, gente, preste bem atenção. Para que exista a perda de bens na forma do artigo 91A do Código Penal, mais uma alteração para você sobre o pacote anticrime, faz-se necessário que nós tenhamos uma pena máxima em abstrato superior a 6 anos e que, além disso, seja requerido expressamente pelo Ministério Público na denúncia. Não é nas alegações finais, é na denúncia. Então, gente, fique bem esperto que isso é uma alteração importante e que a gente não pode se passar, tá? PCPR teve as provas suspensas hoje, inclusive, tá? A galera que tá perguntando da PCPR teve as provas suspensas hoje, exatamente hoje. Embora já fosse uma coisa que a gente já esperava, né? Então, galera, todo mundo aí que tá no foco da PCPR, segura a onda aí que isso vai passar e vai passar mesmo. Belezinha? Ô, gente, depois da gente trabalhar com isso, a gente chega à alteração do pacote anticrime trazida no artigo 116. O que o artigo 116 traz pra gente dentro do Código Penal? As hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Eu não estou falando em interrupção, eu estou falando em suspensão do prazo prescricional. Quando eu me refiro à suspensão do prazo prescricional, já trazendo aquela lição que eu bati um papo com vocês, diz respeito exatamente a você para o prazo e depois volta a contar enquanto determinadas circunstâncias existir, tá? Já tem nova data? Ainda não. Não tem como ter nova data, né, gente? Não tem como ter nova data. Inclusive, alguns certames que publicaram a data da prova já adiaram por 2 ou 3 vezes. Então, assim, eu sou da linha de você suspender a prova, né, e dizer, velho, ó, vamos suspender por prazo determinado. O candidato que quiser pede seu dinheiro de volta e acabou, e a vida segue. Mas a galera fica naquela, né, velho? A galera fica naquela, né? De efetivamente tentar adiar para não largar o osso, né? Mas eu particularmente sou contra isso. Depende, 6 de setembro mesmo, rapaz, a gente espera que tudo melhore daqui até lá, né? É sempre pensar da melhor forma. Até agora a gente não tem nenhuma manifestação vinculada, depende, tá? E aí, gente, voltando, velho, o artigo 116, como eu venho dizendo pra vocês, nós temos no artigo 116 as causas suspensivas da prescrição. Beleza. E aí, gente, o que é que acontece? O que é que nós tínhamos antes? Nós tínhamos antes como causa suspensiva da prescrição. Observe. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência do crime. É aquilo que chamamos de questão prejudicial. Ou seja, gente, o artigo 116 do Código Penal deixa pra gente o seguinte. Se existe uma questão prejudicial em outro processo, o que é uma questão prejudicial? Questão prejudicial, galera, é aquela que é aventada, tá? E quando aventada, precisa ser resolvida antes de se discutir o mérito na outra ação penal. Por exemplo, o crime de bigamia, né? Aqui eu mandando uma lembrança pro professor Fábio Roque. O professor Fábio Roque, numa palestra que eu assisti dele há alguns anos atrás, ele dizia, eu não entendo como bigamia é crime, porque já temos uma pessoa que é punida 2 vezes por ter 2 sogras, né? E aqui um abraço pro professor Fábio Roque. E o crime de bigamia, por exemplo, galera, exige casamento. Se existe em outro processo a discussão se o sujeito era casado ou não, a ação penal vai ter que esperar. Vamos ter que suspender a ação penal e suspender o prazo prescricional. Depois que resolver do outro processo, a gente resolve daqui. Pronto. É isso. Beleza? Beleza. Ok. Essa é a primeira hipótese. Mudou alguma coisa com o pacote? Nada. Manteve. Segunda hipótese que existia. A prescrição restaria suspensa enquanto o indivíduo cumpre pena no exterior. É óbvio, né, galera? Se ele está cumprindo pena lá, não dá para cumprir ao mesmo tempo aqui. Isso era o que existia até antes do pacote de crime. O que existe com o pacote de crime? Pronto, 2 novas hipóteses de suspensão. Não é interrupção. Suspensão do prazo prescricional. Vamos lá. Primeira. Quando houver no processo pendência de embargos de declaração ou de recursos a tribunais superiores, STJ e STF, quando inadmissíveis. Ou seja,
É a mera interposição do recurso que suspenderá o prazo prescricional? Eu não disse isso. Restará suspenso o prazo prescricional quando a oposição de embargos e a interposição de recursos aos tribunais superiores restarem inadmissíveis. Agora, gente, o conceito de inadmissível é tão vago, é tão aberto, que a gente aqui vai ter que criar um bolão para compreender o que foi que o examinador quis dizer. Porque, galera, observe que a gente não sabe se o conceito de inadmissível é dado em um juízo prévio de admissibilidade, tá? A gente não sabe se esse conceito é aquele dado no juízo de admissibilidade feito pelo próprio tribunal. Então a gente tá aqui nessa. Mas o que é que você tem que levar para a prova? O que você tem que levar para a prova não é a mera oposição ou interposição de recursos ao Tribunal Superior que suspenderá o prazo prescricional, mas tão somente quando eles forem inadmissíveis. Ponto. Ponto. E a segunda alteração, galera, diz respeito a uma nova hipótese de suspensão do prazo prescricional quando tivermos o não cumprimento ou não rescisão do acordo de não persecução penal. Galera, vamos lá, presta atenção aqui, por favor. Porque o acordo de não persecução penal é uma matéria típica do processo penal. Eu queria ter mais tempo para estar abordando ela com vocês, mas não vou ter. Mas é basicamente isso que o nome sugere. Estaremos diante de uma hipótese em que o Ministério Público fará um acordo com um determinado acusado se esse acusado tiver cumprido os requisitos da lei. Beleza, beleza. Mas aí vem um lance. Galera, observe. Se nós tivermos um determinado indivíduo que firma um acordo, observe, que firma um acordo de não persecução penal e não cumpre, o processo não anda nem para um lado nem para o outro, observe. E se nós não tivermos uma previsão nesse sentido, de suspender o prazo prescricional enquanto ele não cumpre, meu velho, o cara vai ficar de boa esperando só o crime prescrever. Portanto, gente, duas alterações importantíssimas vinculadas ao pacote anticrime no que diz respeito à suspensão do prazo prescricional. Duas novas hipóteses. Primeira, enquanto houver pendência de embargos de declaração e recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis, lembre bem desse último termo, tá? Ou quando não for cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Beleza? Beleza, show de bola. E aí, galera, adentrando a parte especial, e antes mesmo de adentrar a parte especial, eu gosto sempre de dizer isso, gente, que assim, a gente está vivendo num período de incertezas, tá? Mas assim, é melhor crer na certeza do que na incerteza. Onde é que eu tô querendo chegar? Lógico, quanto mais tempo a gente tem para estudar, é melhor. Lógico que é, porque a gente consegue, de um jeito ou de outro, suprir determinadas falhas. Só que tem um contraponto, gente, que o concurseiro que é um pouco mais experiente sabe, que é o contraponto da ansiedade. Velho, é chato você revisar edital várias vezes. É chato pra caramba. É como se você estivesse treinando eternamente para uma prova que você não sabe quando vem. Então, assim, gente, o que eu sempre gosto de deixar claro é que seja você uma pessoa que está gostando do atraso, seja você uma pessoa que não está gostando do atraso, simplesmente não desista. Não desista. Todos nós acreditamos em você e a gente sabe que você vai conseguir. Então, ao máximo que você puder, faça simulados, crie simulados nos sites de questões para que você não se distancie do objetivo. Porque, velho, é muito pior você caminhar até aqui e deixar de lado. Agora, galera, eu preciso dizer, quarentena não é férias. Quarentena não é férias. Então, a partir disso, você não pode simplesmente acreditar que você pode deixar de estudar e quando isso tudo passar, você vai ter todo o tempo do mundo para conseguir fazer de novo. Velho, tempo que vai, ele não volta. Eu tô dizendo para você se matar todo dia? Não, velho, porque a sua saúde mental é importante. Claro que é importante. Claro que é importante, é muito importante. Então, gente, adotem o que eu vou dizer agora. O feito é melhor do que o perfeito. Então é muito melhor você conseguir estudar, sei lá, 1 hora, 2 horas, meia hora, resolver questão, o que for, do que não fazer nada. E se algum dia você tiver de saco cheio, se permita também, velho. Sabe por quê? Porque essa coisa de você ficar na noia só desgasta a sua cabeça, você fica desgastado, velho, você fica mal-humorado e é ruim pro processo de aprendizado. Então, velho, vá na manha, que vá por mim. Todo mundo que não desiste chega. Nunca esqueça do que eu acabei de te dizer.
Todo mundo que não desiste chega. E eu tenho certeza que você também vai chegar onde você quiser chegar, desde que você não desista. Beleza? E a partir disso, gente, a gente chega na parte especial para trazer para nós a primeira alteração vinculada à parte especial que diz respeito ao crime de roubo. O que é que essa alteração quer dizer para nós, galera? Quer dizer para nós uma coisa muito simples. Gente, observe, antes de nós estarmos dentro dentro do pacote de crime e dentro de uma legislação específica do ano de 2018, que foi a Lei 13.654 de 2018, o Código Penal até 2017 previa o seguinte: aquele que pratica crime de roubo com emprego de arma, seja ela arma branca ou arma de fogo, tem aumento de pena de 1/3 à metade. Ponto. Entra em vigor a Lei 13.654 de 2018 para dizer pra gente que o aumento de pena será de 2/3 quando houver emprego de arma de fogo, mas silencia no que diz respeito à arma branca, ou seja, a partir de 2018 a arma branca deixa de ser considerada uma causa de aumento de pena do roubo. Vem o pacote anticrime para corrigir exatamente isso. O que é que o pacote anticrime diz? Meu velho, a arma branca também é causa de aumento de pena. Ponto. Então, a primeira alteração vem exatamente nesse sentido. Trazer novamente o emprego de arma branca como majorante, não é qualificadora, majorante do crime de roubo. Ponto. A segunda, galera, diz respeito ao indivíduo que se instrumentaliza, ou seja, aquele indivíduo que se utiliza de arma de fogo proibida ou restrita na prática delituosa. Observe, galera, que houve uma nova hipótese, de modo que se o indivíduo, a partir do pacote anticrime, pratique o determinado fato valendo-se de arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena será aplicada em dobro. Mas aí qual é a manha de prova? A manha de prova é muito importante. Levi, arma é qualificadora do roubo? Nunca. Qualificadora do roubo, galera, lembre-se, o que qualifica o roubo é o emprego da violência que resulta em lesão corporal grave, gravíssima ou que resulta em morte. Observe que o texto legal fala tão somente em grave, mas lembre que se você punir o menos, você vai punir o mais também. É por isso que eu me refiro a gravíssima, tá? E, obviamente, quando falamos em roubo com emprego de violência e resultado morte, estamos falando do latrocínio, que todo mundo já sabe. Beleza? A partir dessa linha de raciocínio, galera, deixa bem clara essa anotação para você não se perder. E chegamos, e aí eu confesso para você que é a alteração que tem dado mais celeuma até agora, que é a alteração no que diz respeito à ação penal do estelionato. Gente, preste muita atenção aí, cara, porque houve uma mudança significativa. Antes do pacote anticrime, preste atenção, antes do pacote anticrime, a regra é que o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada, ponto. A regra era essa. Tá? A única exceção que nós tínhamos é aquela que está lá no artigo 182 do Código Penal, que diz pra gente que se o crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, em que a vítima não é idosa, é praticada contra cônjuge separado, entre irmãos ou entre tio e sobrinho que resulte coabitação, nós temos ali uma relativização de modo que haverá ação penal pública condicionada à representação. Essa era a lógica antes do pacote anticrime. Ou seja, antes do pacote anticrime, o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada, portanto não dependia de qualquer tipo de representação, de interesse do ofendido para se iniciar a persecução penal. Tá. Aí vem o negócio do pacote de crime e traz pra gente o parágrafo 5º. Cria pra gente um parágrafo 5º dizendo o seguinte: somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Opa, observe que viramos a fita. Antes do pacote de crime, o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada. A partir do pacote anticrime, o crime de ação penal pública passou a ser, em regra, condicionada à representação do ofendido. Você fala, porra, Levi, virou mesmo, né? 360 graus. Ele diz pra gente o seguinte, bicho, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, ou seja, só será de ação penal pública incondicionada se o crime é praticado contra a administração pública, se é praticado contra a criança ou adolescente,
se é praticado contra a pessoa com deficiência mental e se a vítima tem 70 anos ou mais. Observe que não é se a vítima é idosa, é se a vítima tem 60 anos ou mais. Ponto. Essa é a linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês. Tá? Tá. Mas, gente, a grande problemática desta alteração é vinculada aos processos em curso. Mas antes de mais nada, a gente precisa compreender no que essa alteração se consubstancia. Levi, essa alteração no que diz respeito à ação penal do estelionato é uma alteração de direito penal, é uma alteração de processo penal ou é uma alteração mista ou híbrida? Galera, trata-se de uma alteração mista ou híbrida, ou seja, decorre de uma norma mista, aquela norma que tem viés penal e processual penal ao mesmo tempo. O que é que a doutrina sempre diz? Olha, se eu sei que a lei penal retroage somente em caso de benefício, e eu sei também que a lei processual penal deve ser aplicada de imediato, a lei híbrida só irá retroagir se trouxer um comando mais benéfico ao indivíduo. Ou seja, a lei híbrida, tal qual a lei penal, exige o conteúdo benéfico para retroagir, ou seja, para ser aplicada em processos iniciados antes da vigência da lei. Beleza? Beleza. Isso é o que a doutrina sempre diz. E a partir daí, gente, começou-se a discutir o seguinte. Nós temos um processo de estelionato em curso. Beleza. Entra em vigor o pacote anticrime, que passa a exigir a representação. Só que nesse processo em curso não foi dada a representação. E a pergunta é a seguinte. O juiz, nesse caso, deverá 1. Extinguir a punibilidade por falta de representação. 2. Intimar a vítima para perguntar se ela tem interesse em oferecer a representação. Ou 3. Somente aplicar aos processos iniciados após o pacote anticrime. 3 hipóteses. 3. Trazidos tão somente de uma alteração legislativa. Galera, observe que os precedentes ainda estão surgindo. Na doutrina, nós temos a posição do professor Rogério Sanches, no sentido de que essa alteração que exigirá a representação no estelionato deve ser aplicada tão somente a, no máximo, os inquéritos policiais em curso. No máximo, os inquéritos policiais em curso. Ou seja, para o professor Rogério Sanches, as ações penais que já se iniciaram não podem ser alcançadas, observe, não podem ser alcançadas pela exigência da representação do estelionato. Essa é a posição do professor Rogério Sanches. O professor Kleber Masson tem um posicionamento no sentido de que somente haverá a aplicação da regra da representação a partir do momento em que o juiz intima a vítima para se manifestar. Então, nesse momento, o professor Kleber Masson entende o seguinte, olha, nos processos que estão em curso, eu vou intimar a vítima para se manifestar. Vou dar a ela 30 dias para ela se manifestar sobre o interesse no processo. Ela manifestando o interesse dela do processo, eu vou compreender que a representação está feita e vou tocar o pau no processo. Observe que na doutrina nós já temos divergência. Só que, galera, agora, observe agora, no dia 20 de junho, 2 dias atrás, foi publicada a primeira decisão de Tribunal Superior nesse sentido. Preste atenção, por favor. A 5ª turma do STJ entendeu que a exigência da representação não pode ser aplicada às ações penais em curso, somente podendo ser aplicadas aos inquéritos policiais em curso. Portanto, gente, um precedente jurisprudencial de 2 dias atrás para você, tá? Então, galera, nessa linha de raciocínio, diante daquilo que foi decidido, obviamente, na sexta, publicado na sexta e saído para nós, esse é o primeiro grande precedente que nós temos a partir da 5ª turma do STJ. Levi, esse posicionamento é o posicionamento que vai se manter? Não sabemos, mas é o primeiro de todos, tá? Então, a 5ª turma do STJ, encampando-se da doutrina do professor Rogério Sanches, admitiu que somente é possível aplicar a exigência da representação aos inquéritos policiais em curso, mas não às ações penais em curso. Beleza? Então, gente, dentro dessa linha de raciocínio, sem dúvidas, a gente não pode ter dúvida alguma de que se trata da maior fonte de divergência e que muito provavelmente vai ser a maior fonte de questões dentro da ótica penal, tá? E a última alteração que nós temos dentro do Código Penal, galera,
é a majoração da pena de concussão, que era de reclusão de 2 a 8 anos e passou a ser de reclusão de 2 a 12 anos. Beleza? Então, nessa linha de raciocínio, galera, a gente conclui essa análise do Código Penal e só respondendo algumas dúvidas vinculadas ao que vocês estão me perguntando. Qual julgado do STJ, meu velho, eu não tenho aqui de cor, mas se você entrar no site do STJ, tá lá, logo na frente. Você clica logo e vê, tá? Professor, artigo 3º do CPP, artigo 3º-A, imagino, né? Que diz respeito ao juiz de garantias. Ainda está suspenso? Está suspenso, sim. Ministro Luiz Fux suspendeu a aplicabilidade do juiz de garantias, das regras vinculadas ao juiz de garantias, tá? Agora, uma boa pergunta é a seguinte, Levi, isso impede de cair em prova? Rapaz, se você observar o edital do DEPEN, tá lá. Lei 13.964 de 2019. Ele disse qual era o termo que não iria cair, se iria cair, a gente ainda não sabe, a gente precisa observar o comportamento das provas. Agora, galera, juiz de garantias é muito tranquilo mesmo, tá? Juiz de garantias é muito tranquilo mesmo. Inclusive, gente, no meu canal do Telegram, eu tenho um canal do Telegram chamado Penal com Levi, Levi com Y, tá, gente? Se você chegar no Telegram e colocar Penal com Levi, eu vou colocar o link na bio lá do meu perfil. Meu perfil, galera, Prof. Levi Moscovitz, tá? Eu sempre trago questões autorais vinculadas ao pacote anticrime, para que todo mundo que esteja lá no grupo consiga exercitar e imaginar como é que as bancas podem trazer. Portanto, gente, lá no Telegram, meu canal é Penal com Levi, tá? Levi com Y. E meu perfil, Prof. Levi com Y Moscovitz. Se você botar Prof. Levi, vai aparecer, tá? Porque meu sobrenome, velho, o cara nunca aprende de primeiro, tá? Então, velho, é uma dúvida que a gente tem, mas que a gente basicamente espera que seja cobrado. Até porque, galera, o juiz de garantias é muito bom de estudar. Claro, muda muita coisa? Muda. Mas não dá pra você chegar numa prova de penal, processo penal, e não ter lido o juiz de garantias, tá? Então, galera, eu vou dando fim aqui ao nosso primeiro dia de congresso. Espero ter trazido exatamente todas aquelas alterações necessárias no que diz respeito ao pacote anticrime, tá? Nesse momento tão difícil, né? Nesse momento que a gente está em isolamento, a gente queria estar fazendo todo esse congresso presencial, para que a gente pudesse, né, sentir a energia, sentir esse calor de vocês. A gente não conseguiu fazer, infelizmente. Mas assim, é uma oportunidade para que a gente, numa próxima, a gente consiga fazer, galera, tá? Mandando um grande abraço aí para Palmas no Tocantins, um grande abraço para todos. E assim, galera, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, a todo mundo que bateu esse papo comigo. Se tiver alguma dúvida, galera, vai lá no meu perfil, manda direct, enche o saco, sou o tipo do professor que gosta desse tipo de contato, tá? Eu quero estar sempre tirando essas dúvidas, não é à toa que, pô, eu tenho um canal no YouTube, Penal com Levi, é só olhar lá, a gente tem uns vídeos publicados, eu tenho um canal do Telegram, pô, tem uma série de coisas, porque, galera, esse período é um período difícil, mas na medida do possível eu quero estar sempre ajudando vocês. Um abraço pro Belém do Pará e todo mundo que entrou aí, gente, tá? E aí, galera, um grande abraço para todo mundo, que Deus abençoe cada um de vocês, Deus tem um propósito na vida de vocês, acredite nisso que dará tudo certo na sua vida. Valeu, galera? Um beijo no coração, fiquem com Deus aí, ó, e até uma próxima. E lembre-se, galera, penal é com Levi. Um forte abraço.